Hoje eu estou aqui tendo o prazer de conversar com o professor Gabriele Cornelli, que também é meu orientador, então é a ocasião de eu apresentar o meu orientador a todos vocês. Primeiro eu vou apresentar brevemente o currículo, porque não dá para apresentar na íntegra, senão só teria isso no vídeo. Então, professor, eu vou apresentar aqui o meu resumo, e aí se eu esquecer alguma coisa relevante, o senhor diga, por favor, tá? Então, o professor Gabriele Cornelli é uma figura de destaque na área da filosofia antiga no Brasil e no mundo. Atualmente, ele é professor titular de filosofia do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, a UNB, onde eu faço meu mestrado. Ele possui uma trajetória acadêmica internacional sólida, com pós-doutorados em renomadas universidades, como a Unicamp, a Unifesp, a Universidade de Nápoles, Oxford, Cambridge. O professor é um grande impulsionador da pesquisa e da divulgação da filosofia antiga, atuando, inclusive, como editor de várias revistas muito importantes, como a Archive e a Plato Journal, e coleções de livros de prestígio, como a Brill's Plato Studies. Ele também dirige a cátedra Unesco, Archive, focada nas origens do pensamento ocidental. Ele também teve um papel ativo em sociedades acadêmicas, tendo sido presidente da International Plato Society, da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos e da Sociedade Brasileira de Platonistas. Hoje, ele está aqui para falar da sua pesquisa ao longo dos anos em Platão e sobre a sua interpretação original da filosofia do Platão, que separa um platonismo do que, de fato, o Platão disse. Especialmente ele está aqui para falar dessa recém-publicada tradução direto do grego, do Fédon, do Platão, pela Companhia das Letras e pela Penguin. Inclusive, ele está numa sequência de apresentações por livrarias do país dessa tradução aqui. Eu fui na do Rio de Janeiro, recentemente. A próxima vai ser agora no dia 1º de outubro, em São Paulo, na Livraria da Vila, na rua Fradique Coutinho, lá em Pinheiros. Se você está aí por São Paulo, por favor, vá prestigiar o professor no dia 1º de outubro, na Livraria da Vila, às 7 horas da noite. Professor Gabriele, eu esqueci alguma coisa em apresentar o senhor? Não, Vitor, muito obrigado pelo convite. Primeiramente, é realmente um prazer estar aqui contigo e com teus alunos, enfim, seguidores, gente que partilha dessa comunidade que você construiu tão habilmente na internet, né, nesse espaço virtual. Eu devo dizer que quando escuto o meu mini currículo, fico um pouco cansado de lembrar quantas coisas a gente faz na vida, mas este livro, esta tradução comentada com a introdução do Fédon, eu considero, de fato, uma obra de maturidade, digamos assim. Eu já tenho mais de 50 anos, tenho trabalhado já com Platão há cerca de 25 anos, pelo menos, em nível universitário, né? E eu tenho um grande prazer, de fato, em ter escrito, pensado, traduzido, refletido sobre esta obra, que é uma das obras centrais para todo o pensamento de Platão e daquilo que nós conhecemos como platonismo, que é tudo aquilo que veio depois de Platão. Acho que a gente vai conversar sobre isso, né, Vitor? Exato. Eu quero abrir com uma citação que o senhor coloca aqui na apresentação da sua tradução, que é da Monique Dissot. Eu pronunciei certo? Dissot? É assim? Sim, sim, exatamente. A citação que o senhor coloca dela é a seguinte: o Fédon é o texto que, mais do que qualquer outro, permitiu substituir o diálogo pelo platonismo, porque é geralmente aceito que no Fédon se encontram a formulação completa da teoria das ideias, a expressão mais radical do ascetismo de Platão e mesmo, avant la lettre, do seu cristianismo. E aí, fecha aspas aqui, né? E eu me lembro, ao ler isso, que essa também, pensando na minha vida de estudante aqui, é a interpretação que ficou bastante conhecida, divulgada pelo Nietzsche, principalmente lá no Crepúsculo dos Ídolos, em que ele denuncia o Sócrates como um decadente, negador da vitalidade do corpo, e entre outras coisas, né? E aí, em seguida a essa citação, aspas para palavras suas agora. Nada disso se encontra no diálogo. E aí, eu quero pedir duas coisas, porque isso aqui interessa a todo mundo que gosta de filosofia, e é uma tecla na qual eu sempre bato, que é, uma coisa é a gente ficar encantado pela apresentação de um filósofo que faz
um professor. Um professor pode ser muito encantador quando ele apresenta um filósofo, mas nós nunca devemos nos esquecer de que é só uma apresentação de um terceiro sobre um filósofo, que muitas vezes talvez nem leu esse filósofo, talvez teve acesso via um manual, que por sua vez talvez nem tenha lido e só passa uma imagem que é passada há séculos e séculos e séculos. A gente se surpreende quando a gente se dá conta, quando vai ler o texto na íntegra, o quanto a imagem que é passada, muitas vezes não só por séculos, mas por milênios, não corresponde ao que de fato o filósofo disse. Então eu quero pedir duas coisas. Pensando no nosso público, que não é especialista, mas gosta muito de filosofia, primeira, se eu poderia sintetizar o diálogo para a nossa audiência, que ainda não conhece o Phaedon, e a segunda, se eu poderia contar um pouco sobre essa relação da formação do platonismo em contraposição ao que o Platão de fato disse, como é que se forma um ismo se distanciando do texto propriamente dito? Bom, obrigado, Vitor. É a ocasião, de fato, de contar um pouco as minhas histórias, né, digamos assim, a história da pesquisa, mas também a história de uma leitura que eu quis fazer. Vou começar por um pequeno resumo do Phaedon. Então, o Phaedon é um diálogo que conclui, digamos assim, aquilo que os antigos haviam juntado como 4 diálogos de Platão. Você sabe que os antigos juntavam os diálogos em número de 4, então 4 blocos, né? Então, o Phaedon é o último bloco do diálogo sobre o processo que Sócrates sofreu. Isso é um processo histórico, nós sabemos, Sócrates foi processado e condenado à morte. A condenação à morte na antiguidade grega era por uma autossubministração de um veneno, então uma coisa muito diferente daquilo que nós imaginamos hoje, mas foi uma condenação à morte política, inclusive. Teve um julgamento e a cidade decidiu que Sócrates devia morrer. A história acaba exatamente, né, desse longo processo, etc., com o Phaedon. O Phaedon é um diálogo em que se narra as últimas horas de Sócrates na prisão, aquilo que hoje chamaríamos de corredor da morte, né? E nesse momento, Sócrates recebe a visita dos seus amigos, discípulos. Esta ideia de discípulos é uma ideia um pouco escolar demais. Eram amigos, eram, né, pessoas que frequentavam Sócrates. E Sócrates decide conversar com eles, nas últimas horas de vida, sobre filosofia. Só que é uma filosofia que nasce de uma intuição que Sócrates tem, de uma esperança, ele diz, de que a morte não é a última coisa, né? E que, portanto, ele, ao mesmo tempo em que propõe uma tese, que é uma tese filosófica muito complicada de provar, que é aquela da imortalidade da alma e da teoria, ou melhor, eu prefiro dizer, da hipótese das ideias, tudo isso ele faz, no fundo, e o texto revela isso nas entrelinhas, na sua textura, nos tons que são utilizados no texto, para consolar os próprios amigos discípulos da morte dele. Então é um texto que o tempo inteiro parece um texto em que Sócrates está querendo provar algo para eles, e ao mesmo tempo Sócrates sempre diz, e se quem for ler a tradução vai perceber, se assim for, seria muito bom, né? Olha, eu não tenho certeza se a gente vai ter, de fato, uma vida depois da morte. Mas, assim, como viver sem esperar isso, de certa maneira? Então, é um texto que é um texto com uma dupla, eu digo lá na minha introdução, uma dupla intensidade. Tem uma intensidade emotiva, porque, no fim, as pessoas estão lá com Sócrates, sabem que Sócrates morrerá no final daquele dia, por decreto dos arcontes, né, dos governantes da cidade, mas, ao mesmo tempo, é um texto em que Sócrates, para provar, e provar eu tenho que usar muitas aspas, a imortalidade da alma, ele abre um caminho filosófico, metafísico, muito intenso, muito preciso, e mobiliza 2 conceitos, que é o conceito de alma e o conceito de ideia, que depois vão estruturar toda a filosofia de Platão. Depois não é bem assim, eles estruturam toda a filosofia de Platão. Então é muito interessante, me parece, olhar para o Phaedon, e você pode lê-lo como um testemunho final, um testamento, né, de Sócrates antes de morrer, tentando consolar os amigos, dizendo que uma vida vivida filosoficamente valeu a pena, apesar daquilo que ele está sofrendo, porque isso é verdade, quer dizer,
né? Apesar disso, valeu a pena. E também você pode ler o Phaedon, e tem sido lido nesses dois registros, como um texto que, do ponto de vista da teoria filosófica, traz algumas novidades especiais, alguma coisa que nunca havia sido pensada. O conceito de alma e o conceito de ideia. Então, esse é um pouco o resumo. Não vou dar spoiler, mas assim, Sócrates de fato morre no final. Tá? E a descrição, Vitor, dessa morte é uma das coisas que eu acho mais bonitas da literatura filosófica. E depois a gente pode Sim. conversar sobre isso. Agora, sobre Tem a outra... detalhes da descrição Diga, da morte tem detalhes da descrição da morte que quem não lê não tem acesso a essa delícia que é essa descrição, né? Essa beleza da descrição do diálogo. O diálogo é sobre a morte do Sócrates, assim, mas tem literatura de altíssima qualidade nesse momento, né? Claro, Platão é um grande escritor, né? Isso é uma das diferenças de Platão, por exemplo, com relação a outros filósofos. O exemplo mais clássico é o próprio Aristóteles, que do ponto de vista da discussão teórica, Aristóteles é excelente, mas o texto de Aristóteles é quase insuportável de se ler, né? Enquanto o texto platônico, de fato, é um texto literário. Primeiro pela escolha do modelo de filosofia, que é o diálogo. Você já começa daí ter um texto mais vivo, em que as pessoas até tiram sarro uma das outras, como se estivessem sentadas num boteco, de vez em quando, né, se pegam um pouco. Mas eu acho que, além disso, o cuidado com a estrutura literária, com a escolha do vocabulário que Platão tem, é especial. Não acaso diz a tradição que Platão deveria ter sido, na verdade, né? A primeira vocação, digamos assim, de Platão seria aquela de dramaturgo, aquele que escreve tragédias, né? E ao encontrar Sócrates no caminho, um pouco essa cena do Paulo, o apóstolo que cai do cavalo, né? Ele, ao encontrar Sócrates, larga tudo e segue Sócrates na filosofia. Mas esta historinha que nós temos da antiguidade já nos diz que Platão é um escritor de verdade, né? Fundamentalmente, é um grande escritor que se dedicou a escrever de maneira dramática, novamente, depois da filosofia. Sim. Agora, a segunda questão que você me punha, se você me permite falar sobre ela agora, tem um pouco a ver com a questão da tradução, que é o projeto desse livro, né? Então, vou contar isso a partir da minha pequena experiência para chegar depois a responder por que o ismo é um problema. Então, eu vou contar um pouco da minha história. Quando eu era moleque significa 14, 15 anos, o meu professor de grego era o cara que depois traduziu Platão para a grande editora Mondadori, na Itália, né, uma das maiores editoras. Então, ele é o tradutor de Platão. E eu era um moleque, tinha 14 anos, na escola, no ensino médio. E ele foi o meu professor. Isso é uma influência enorme, né? Porque quando líamos Platão com esse cara, que depois virou um grande tradutor de Platão, nós já estávamos lendo de uma maneira muito diferente. E por que a gente lia de maneira diferente? Porque ele era um tradutor. Isto é, porque ele estava lendo e tentando pegar os detalhes do sentido das palavras. E como que ele estava lidando com moleques de 14, 15 anos, 16 anos até, fiquei acho que 3 anos com ele. Ele traduzia na linguagem que a gente entendia, para a gente gostar do texto. Então, por exemplo, o texto tem vários palavrões, várias referências, o texto de Platão em geral, né? Porque é um texto coloquial, de gente que está, como dizia, sentado num boteco, né? Ele fala assim, a sua anta, não sei o quê, por exemplo, né? Então, assim, esse tipo de linguajar está lá, mas as traduções normalmente vão encobrindo esse tipo de linguajar, até referências sexuais, um pouco sacanas, um pouco fortes, né? No texto de Platão tem, pensa, por exemplo, no Banquete, né? É muito evidente isso, que fala exatamente de sexo e de amor. E claro que as traduções têm sempre tentado um pouco encobrir isso, né? E quando você vai ao texto, você percebe que o texto é muito mais rico, muito mais nuanceado. Bom, essa experiência, que é uma experiência, um privilégio que eu tive, não tive nenhuma grande contribuição para isso, né? Me fez sempre pensar nos textos antigos, especialmente no texto de Platão, como um texto que foi padronizado. Vou usar uma palavra forte aqui, porque eu estou citando exatamente a Monique Dixot, que é uma das grandes platonistas. Ela esteve aqui em Brasília em 2016 para abrir o nosso congresso platônico sobre o Phaedon, Congresso Internacional. A Monique Dixot
assim, a palavra forte é, Platão foi cristianizado. Mas no sentido muito lato, né? Não se trata de uma igreja que quis fazer alguma coisa, mas da cultura da cristandade, da cultura cristã, que assumiu Platão como um grande paladino do quê? Do idealismo e, obviamente, do dualismo corpo-alma, do ascetismo, portanto. Né? Então, é neste momento que as traduções dos textos de Platão, elas acabam, de certa maneira, privilegiando um certo tipo de discurso que Platão faz, e que é um discurso que ele faz mesmo. Platão distingue o corpo da alma, de fato. Platão, de fato, pensa na possibilidade de um horizonte de referência metafísico, que seriam as ideias, como um horizonte de referência que permite que eu saiba o que é justo sem nunca ter tido experiência de justiça de fato na minha vida. Justiça plena. Né? Então, assim, Platão lida com essas questões. Mas o problema é que o texto de Platão é muito mais diverso, complexo, por vezes cético, por vezes duvidoso sobre esse discurso, do que depois a tradição, aquilo que nós convencionamos chamar de platonismo, quis fazer. Para sermos muito honestos, o cristianismo vem muito depois, né? Vem meio milênio depois de Platão, né? Até mais, de verdade, considerando quando a cultura cristã, de fato, ocupa, de certa maneira, o Império Romano, terceiro século depois da Era Cristã. Então, assim, coloca aí uns 700 para 800 anos depois. O que aconteceu nesses 700 anos depois de Platão? Aconteceu que a academia de Platão, a sua universidade, né, a sua grande escola, ela continua lendo Platão, obviamente. Os seus discípulos, etc. E essa leitura de Platão já vai numa direção mais idealista, mais metafísica, menos nuanceada. Essa, para mim, é a grande questão. Quando o cristianismo recebe Platão, recebe ele já lido por séculos de uma certa maneira. Olha para isso e fala, gostei disso. Esse cara é um idealista e um dualista. É exatamente aquilo que, de certa maneira, eu preciso para falar, no fundo, em grego, de algo que aconteceu em aramaico. Né? Uhum. Então, eu preciso de um vocabulário teórico, filosófico, moral, que me permita fazer isso. Isso não é exatamente uma coisa errada, e concluo, Vitor. Isso é o que acontece sempre. Isto é, o grande autor, ele é lido depois por uma escola, e a palavra escola é importante porque depois nós vamos falar que há uma leitura escolástica de um autor, né? Isto é lido de uma maneira a privilegiar algumas coisas e fixar. Essa é a grande questão. A escola precisa dizer, esta é a maneira certa de ler Platão. Esta é a maneira certa de ler Wittgenstein, de ler Nietzsche. Então, a escola acaba tornando a leitura de um autor uma disputa de poder. No caso de poder filosófico, uma disputa de poder de espaço. Então, quem é o representante hoje, não sei, vou fazer um exemplo. Quem é que diz qual é a maneira certa de ler Paulo Freire? Vou fazer um exemplo nosso. Ou a maneira certa de ler... O próprio cristianismo, na verdade, tem isso, né? De ler os evangelhos. Então, é uma disputa de poder. Os evangelhos, Paulo Freire, Sócrates, Platão, eles têm normalmente muito mais a dizer. Eles podem ser lidos de muitas maneiras diferentes, porque um grande autor é exatamente aquele cara que consegue não escrever uma coisa reta, precisa, direta, mas que consegue abrir um campo inteiro de reflexão. E a minha experiência com a leitura de Platão, especialmente agora com a tradução do Phaedon, foi exatamente essa. Eu fui olhar para o Phaedon porque me incomodou que a questão da alma e a questão das ideias fosse tratada, de certa maneira, na nossa manualística, nos nossos manuais, na nossa leitura normal, como se, né, no sentido do Thomas Kuhn, né? A Sim. ciência normal, a ciência que é comum. Né? A normalidade de Platão não fazia justiça com a beleza, primeiramente, do texto dele, e com uma certa
com uma incerteza que Platão revela o tempo inteiro. E Platão está colocando essas discussões em diálogo, primeiramente sempre, não podemos esquecer. Ele não está escrevendo um tratado sobre a imortalidade da alma, ou um tratado sobre as ideias, ele está colocando isso dentro de um diálogo, e nesse diálogo, o texto de Platão, nos vários interlocutores, revela claramente muita incerteza. Revela que ele está, olha, eu não sei bem se é assim, mas me parece que é. Olha, me parece que é assim, para um tapete vermelho do idealismo e da imortalidade da alma, eu acho que tem toda a história da filosofia no meio. Bom, Bem, era isso. Não sei se eu consegui conseguiu. resumir bem. Parece que leem o Platão como se ele fosse a suma teológica do Tomás de Aquino, né? Tem essa tese, Isso. tem essa tese, tem essa tese, isso está falso, isso está falso, isso está falso, isso é verdadeiro, isso é verdadeiro, isso é verdadeiro, e isso aqui é o que eu penso, e pronto. Enquanto não é, né? Como o senhor bem apresentou, tem um cenário posto, tem personagens postos, tem um certo modo de falar que titubeia. Quando Sócrates coloca uma tese, por assim dizer, ele não coloca de qualquer modo, ele bota com muitas nuances, o que leva a crer que ele não estava tão certo assim da tese quanto o platonismo diz que ele estava, né? É esse o ponto, na Exato, tradução, na exato, minúcia do texto. exato. Maravilha. Segunda questão que eu separei aqui é, citação sua, lá na página 12, é assim, no Fédon, a morte não é somente discutida, ela é também, e sobretudo, representada. O corpo de Sócrates, que morre, embaralha o discurso filosófico. A lógica dos argumentos, por vezes, esmaece quando encontra o desejo de persuadir e consolar os amigos. E aí, em outro trecho, mais à frente, na página 15, o senhor fala, ao entrar no coração de toda a ética e metafísica ocidentais, Platão protege seu texto de qualquer tentação dogmática, fazendo o corpo de Sócrates, eu gostei desse trocadilho, agir como anticorpo. O subtítulo criado pela tradição, e aqui já sou eu acrescentando, Profédon, é, claro, sobre a alma. Mas, como bem disse lá o professor Santoro, na sua apresentação lá na Travessa do Leblon, no Rio de Janeiro, parece que, de acordo com a sua interpretação, o subtítulo mais correto deveria ser sobre o corpo, e não sobre a alma. O senhor poderia falar mais sobre isso para todo mundo que está nos ouvindo aqui? Claro, não, obrigado, Vitor. E foi realmente um comentário muito preciso do meu amigo Fernando Santoro, que é professor lá da UFRJ, né? Diretor do IFIX agora, nesse momento. Um pouco é assim, Platão, ele é um bom escritor por isso, né? O subtítulo, digamos assim, sobre a alma não é de Platão, tá? Isso para dizer, foi a maneira como o platonismo interpretou, mas também é a maneira como, de fato, ele foi recebido, é interpretado sobre isso. Se você perguntar para qualquer um que conhece a existência do Fédon, do que ele fala da imortalidade da alma, né? E aí a brincadeira, digamos assim, porque é um pouco uma brincadeira com as palavras que me serve para apontar uma questão fundamental. Platão é tão bom escritor que no palco da representação desse diálogo, das últimas horas de vida de Sócrates, o corpo se faz presente o tempo inteiro. De fato, não somente porque, lá no começo, por exemplo, né, Sócrates começa a conversar porque ele levanta da cama, devia estar deitado na cama, né, de manhã cedo, e se abrem os seus grilhões, porque eles são, infelizmente, eram mantidos presos com umas correntes, né? E ao abrir o grilhão, ele coça o tornozelo, né? E a coceira, ela é a ocasião para ele pensar sobre o prazer e a dor. E o prazer e a dor são dois movimentos essenciais, duas coisas que movem o ser humano sempre, né? Prazer e dor é o começo de toda a discussão de antropologia, ou de ética, etc. Como é que você lida com as duas fontes, vai dizer no Gorgias, né, do prazer e da dor, né? Então, é muito interessante isso. Como é que acaba o Fédon? Acaba com o corpo de Sócrates morrendo. Sem spoiler de novo, mas é uma descrição quase anatômica de como funciona o veneno, no caso, que vai matar Sócrates.
Quando eu percebi esses dois pontos iniciais e ponto final do texto, eu falei assim, vamos procurar para ver se não há outra coisa. E há muita referência ao corpo, há os discípulos rindo, por exemplo, 2, 3 vezes, há Sócrates fazendo cafuné no próprio Fédon, que é um jovem que depois vai contar para um colega dele que quer dizer essa história, tá, o nome do diálogo é o nome de uma das personagens do diálogo, que é um dos discípulos mais jovens de Sócrates. Sócrates faz um carinho nele, faz um cafuné nele. E há vários momentos, portanto, em que a presença dos corpos ela é essencial para entender o que está se dizendo. Mais do que isso, quando Sócrates vai começar a teorizar esta questão da imortalidade da alma e da necessidade de pensarmos um conhecimento que vai na direção das ideias, o motivo pelo qual faz isso é porque ele percebe que o tempo inteiro, ele diz, né, o corpo, ele é um problema. Porque o corpo nos arrasta a uma série de sensações, de medos, tem uma palavra grega que ele usa que é tarateta, que é quase que uma espécie de intoxicações pelo corpo, que não nos permite ter um conhecimento que seja mais objetivo possível, né? Nós temos a experiência de que, pelo fato de termos sensações, medos, pulsões, diria Freud, né, desejos fortes, etc., nós não conseguimos sempre agir da maneira como nós entendemos que deveríamos agir. Esta reflexão é uma reflexão de uma fenomenologia do comportamento humano, de uma moral, de uma ética muito precisa e muito realista, né? Quando Sócrates discute a questão da relação entre corpo e alma, não está dizendo o corpo é ruim, a alma é boa. Tem uma passagem no Fédon, que acho que é 76, se não estou errado, ou 77, que eu chamo de... que eu não chamo na tradução, mas com os alunos, né, na discussão que nós tivemos juntos também o semestre passado, Vitor, eu chamo de uma espécie de sessão de autoajuda dos filósofos, né? Porque é um texto em que ele diz, os filósofos, eles dizem isso. E ele começa a pensar esse discurso comum que as pessoas fazem para dizer, gente, tá difícil, né, cara? A gente não consegue pensar direito, não tem paz para pensar, o corpo nos arrasta por desejos, vontades, medos, etc. Então, a experiência do assim chamado dualismo corpo e alma é uma experiência muito menos ascética do que a gente imagina, né? Platão está contando para a gente aquilo que nós vivemos. Nós sabemos que às vezes eu deveria fazer uma coisa e faço outra. E faço outra por quê? Porque os meus desejos, os meus medos me impedem de sair do lugar onde eu estou para o lugar onde eu quero ir, onde eu desejo ir, onde tenho clareza, às vezes, que seria melhor estar, né? Um exemplo clássico é aquele de uma relação abusiva, né? Mas que você não consegue sair dessa relação abusiva porque o teu corpo não consegue. Concluo dizendo o seguinte, veja, quando a gente começa a descrever a relação corpo e alma dessa maneira, né, com esse exemplo que eu estou fazendo, não tem de verdade corpo e alma separados, não é? Platão está dizendo o tempo inteiro, não somente no Fédon, mas depois na República, nós, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, somos feitos de duas forças diferentes. Uma força que seria o corpo e uma força que seria a alma. Mas essa força, esse movimento, é quem nós somos. Na República de Platão, que talvez seja a obra maior dele, o corpo fica dentro da alma. Ele fala daquela divisão tripartite da alma, né? Que é a alma racional, que seria um pouco a alma do Fédon, a vontade e o desejo. E ele diz, nós somos pessoas rachadas. E o Freud pescou isso muito bem. O Freud cita, naquela divisão entre ego, superego e id, lá do Freud, ele cita Platão, ele sabe que ele está emprestando essa rachadura de Platão. Bom, o corpo, nessa descrição da República, que depois é a descrição do id, do Freud, é aquela parte de nós que a gente não consegue fazer nada. Não tem o que fazer, está lá.
Está sempre lá, nos puxando para onde nós não queremos ir, naquela imagem belíssima dos dois cavalos, do Fedro de Platão. Né? Tem um cavalo que não adianta, mas não adianta nem educar. É isso. A gente vai ter que lidar com as outras duas partes, né, da nossa individualidade, para que este desejo irrefreável, ou este medo irrefreável, não nos leve para o lugar onde a gente não quer. Mas não tem o que fazer. Veja que interessante, no Fedum, aquilo que é corpo e alma, na República vira tudo junto como o nosso indivíduo. Mas a minha tese, que está no texto, no livro, é que já no Fedum é assim. Porque muitas vezes diz, não, o Fedum é diferente, dualista, o corpo não presta, a alma presta. Se a gente lê com calma, percebe que não é bem assim. Há uma consciência de que o corpo que somos nós, o corpo que nós somos corpo e alma, ele é um problema. E assim, você vai dizer que não é? A nossa experiência, todos nós aqui, eu, você, todos que estão nos ouvindo, sabem muito bem como é difícil gerenciar esse indivíduo que nós somos, de desejos, esperanças, de medos, e também de racionalidade, de saber o que está certo e errado. Então, o corpo se faz presente, concluo no Fedum, porque o corpo somos nós. Sim. Também, né? Verdade. Eu estou pensando aqui na apropriação cristã disso, e também essa vira uma questão central para o cristianismo. Estou pensando no Agostinho. Essa relação de briga interna entre corpo e alma. As confissões do Agostinho, por exemplo, o relato de vida dele nessa briga interna o tempo inteiro, né? O quanto ele sabe que ele é corpo, quer se livrar do corpo, mas não consegue. Exato. O corpo como prisão. Agora, a gente já falou sobre isso, mas eu queria... Me veio na leitura da sua apresentação aqui uma coisa que eu queria tirar aqui a limpo. Vamos ver. Porque, outro trecho lá na página 15 é assim: o Fedum, palavras suas, é o lugar em que emerge provavelmente com maior força a chamada terceira via de Platão, o caminho estreito entre ceticismo e dogmatismo. Uma solução intermediária que ele identifica no dualismo metafísico, isto é, na hipótese das ideias e na teoria da reminiscência que garante ao indivíduo o acesso a essas mesmas ideias. Nesta vida, entretanto, o acesso será sempre parcial e impreciso. Aí fecha aspas. Quando eu li essa terceira via entre o dogmatismo e o ceticismo, eu lembrei da tradição cética, das duas tradições céticas do mundo antigo, a academia do Platão, que virou cética, e o pirronismo, né, o ceticismo pirrônico. A tese da terceira via, da qual o senhor fala aqui, me pareceu muito com o ceticismo pirrônico, porque o ceticismo pirrônico, quando vai ser apresentado lá pelo Sexto Empírico, ele se coloca como terceira via entre os acadêmicos e entre os dogmáticos. Ele se separa assim. Os acadêmicos são aqueles que dizem que não é possível chegar ao conhecimento. Os dogmáticos dizem que é possível chegar ao conhecimento. Nós continuamos investigando. Me parece que o Platão, na sua interpretação, então, é um cético pirrônico avant la lettre. Tô errado? É um pouco mais complicado do que isso, mas acho que você está certo. Veja, você mesmo citou a academia cética, né? Isto é, sim, alguns discípulos de Platão que muito cedo, digamos assim, eles percebem que Platão não é um dogmático, mas é um cético. Então, o Carneades, Arcesilau, né, esses dois grandes acadêmicos céticos, eles são discípulos de Platão e são céticos. O que já te diz que não é assim um absurdo você ler Platão como um cético, correto? Não é algo novo, é algo que já desde lá o terceiro século, né? Então, um século e pouco, um século e meio depois, já era uma maneira possível de ler Platão. Você tem razão, porque a minha leitura vai mais nessa direção, né? A polêmica, ou melhor, a polêmica, enfim, o debate, né, sobre esta questão de se alguém pode ou não, um ser humano pode ou não, alcançar
as ideias em vida ainda está acontecendo. Então, ainda tem alguns autores platonistas, pessoas até renomadas, digamos assim, né, no final do século passado, que achavam que pelo menos o filósofo ou a filósofa pudessem, de fato, tocar as ideias, né, ver as ideias nesta vida. Me parece, eu vou ser muito cuidadoso aqui para não parecer também muito metido, né, digamos assim, me parece que ao menos o Phaedon, né, estou sendo bem tranquilo, ao menos o Phaedon não permite isso. Porque no Phaedon, que é onde Platão inventa as ideias, a hipótese das ideias, no Phaedon as ideias continuam somente como uma hipótese. Em vários momentos, Sócrates diz, olha, eu coloquei esta hipótese aqui, que as coisas são belas porque participam da ideia de belo. Que as coisas estão justas, a minha ação é justa porque ela está em comunhão com o justo em si. Mas é uma hipótese. É uma hipótese que permite a Sócrates estabelecer, primeiramente, alguma coisa que não passa, alguma certeza. Ok? Então, eu não sou cético, eu digo, não acho que Platão é cético até o fim, porque ele não desiste da busca. Imagina o seguinte, Sócrates é o homem mais justo, o melhor homem de Atenas no final do quinto século. E Atenas mata Sócrates. Platão olha para isso e fala assim, tá, entendi, essa coisa do ceticismo, assim, mas como é que eu salvo Sócrates da próxima vez? Como é que eu convenço a cidade? Como é que eu posso aceitar viver numa cidade, num mundo, em que qualquer coisa vale? E você sabe, Vitor, que nós estamos numa situação muito parecida hoje. Muito parecida. Em que, assim, qualquer coisa é verdadeira, qualquer coisa é falsa, depende daquilo. Não. Platão olha para isso e fala assim, se nós não tivermos, enquanto filosofia, o compromisso da verdade, e de uma verdade que seja estável, que não mude ao sabor do vento o tempo inteiro, como é que a gente vai não matar Sócrates novamente? Entende? Então, eu acho que essa é a diferença, diria assim, do ceticismo. Eu acho que Platão, nos textos dele, nos diálogos dele, ele é cético, no sentido que ele sabe que não é fácil chegar lá. Né? Seria um bobo se fosse uma pessoa que achava que, não, é fácil, ó, tem uma verdade aqui no bolso, né? Tertuliano dizia que Jesus é a verdade, né? Mas ninguém tem Jesus no bolso. Platão um pouco é a mesma coisa, diz assim, olha, que deve existir alguma justiça, eu preciso que exista. Que possa haver um critério de beleza, de bondade, de direito, né? de santo, né? Ele diz, né? Esse é do pio, né? de sagrado, deve ter em algum lugar. Não é possível que a gente não tenha essa referência, esse horizonte de referência. Agora, eu não acho, pelo menos no Phaedon, que Platão acredite que nesta vida isso seja possível. Né? Isto é, ele inclusive cria essa ideia da imortalidade da alma pela reminiscência, pela metempsicose, exatamente para dizer que nesta vida a gente não tem acesso à verdade, mas com a ajuda das pessoas que fazem filosofia, dialogando, com a ajuda do diálogo, eu posso lembrar daquilo que teria visto quando estava desencarnado. Então, essa tese de uma imortalidade da alma, que passa pela anamnese, pela reencarnação, diríamos hoje, pela metempsicose, pela reencarnação, permite a Platão dizer, deve haver uma verdade, eu até tenho alguma lembrança dessa verdade, que eu vi num outro momento, mas aqui eu só vejo sombras. Eu posso meio que me lembrar daquilo que eu vi pelo diálogo. Essa é uma teoria filosófica que nós conhecemos hoje ainda, que é uma teoria inatista. Descartes, Chomsky, esses caras, Chomsky mudou de ideia, Descartes não teve tempo de mudar de ideia, mas é uma teoria muito clara de que como é que você explica que o conhecimento tão grande esteja dentro de você, se nunca você aprendeu isso? Né? Então, essa tese de uma verdade que existe
mas que não é exatamente alcançável, me parece a solução intermediária, a terceira via de Platão, entre o ceticismo e o dogmatismo. Platão diz, não, deve haver uma verdade. E eu não posso imaginar viver sem saber o que é justiça. Agora, eu não sei. Mas deve haver alguma justiça, porque senão, vale tudo. O que você acha, Vitor? Durante um tempo, circulou amplamente, primeiro na era pré-internet, depois que a internet começou a se democratizar mais, voltou a tirinha do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, fazendo a versão dele da Alegoria da Caverna. O senhor chegou a ver? Sim, sim, é famosa. E ele coloca ali como a televisão, no final das contas, né? Como uma analogia com os nossos tempos. Mas sempre me causou surpresa o seguinte impasse. É uma analogia interessante, mas como toda analogia, por natureza, é incompleta. É. Porque a televisão dá para desligar e dá para mudar de canal, enfim. A Alegoria da Caverna me parece ser uma descrição da nossa condição humana. Não dá para sair dela, né? Então, como ela é uma alegoria, ela faz uso de figuras de linguagem e, portanto, imagéticas, né, sensíveis. Quando o prisioneiro é tirado à força da caverna, ele ainda está no mundo sensível, só que ele está acima da caverna, né? Ou seja, ele não está em outro mundo. É porque é uma alegoria, obviamente. Ele está no mundo sensível. Então, até para expressar o mundo inteligível, o Platão, na alegoria, usa o mundo sensível. Porque não tem outro modo de expressar o mundo inteligível além daquilo que a linguagem pode dizer, que são recursos da sensibilidade. Então, a própria alegoria da caverna, me parece, tem uma limitação linguística de dizer o que é acessar o mundo inteligível. Porque não tem como dizer o que é essa inteligibilidade, senão por meio da sensibilidade. Com certeza. E essa conexão já contamina o que é inteligível, né? Então, me parece que o Platão, não, assim como Descartes, não consegue explicar como é que se dá essa transição, né? Sempre fica muito vaga essa passagem. Acho que você percebeu um dos grandes problemas da epistemologia em geral, né, da filosofia, que é exatamente a questão da aprendizagem, né? Como é que a gente aprende? Uhum. As pessoas que ensinam, nós, né, nós professores, sabemos que a aprendizagem é quase um milagre, né? Porque a gente olha e fala assim, como é que a pessoa entendeu uma coisa, aprendeu algo que eu nem quis exatamente ensinar dessa maneira, né? E eu acho que essa fascinação pela aprendizagem e pelo conhecimento, como se adquire o conhecimento, acompanha toda a história da filosofia. E aqui nós estamos nas origens desse problema, né? Mas você vê, você citava Descartes, a gente pode pensar na filosofia da ciência contemporânea, pensa um Feyerabend, né, que fala assim, sei lá, né? Como é que isso acontece? Como é que a ciência acontece? Agora, o importante, eu acho que era a questão que a gente estava discutindo, é que entre o ceticismo, que é um ceticismo muito cômodo às vezes, né? Não estou criticando os céticos, eu acho que o cético tem lugar de fala, digamos assim, né? Mas assim, o ceticismo pode ser muito cômodo, porque sabe por quê? Você não vive de maneira cética. Você professa um certo ceticismo, mas se some o dinheiro da tua conta do banco, você vai ligar para o seu gerente e falar assim, cadê meu dinheiro? Ele fala, não, cara, sei lá, a verdade é difícil. Não, eu quero saber o que aconteceu com isso. Né? Ou, sei lá, você sai de casa de manhã, não fica pensando se o teu carro está estacionado na frente ou não, todo dia. Né? Então, assim, o ceticismo é uma maneira interessante de levantar dúvida, mas ninguém vive ceticamente. E a mesma coisa do dogmatismo, ninguém vive dogmaticamente. A gente sabe que para viver, para pensar as coisas. Platão é um pensador fundamentalmente ético e político. E é por isso que ele se torna facilmente um realista. Porque quando você pensa como as pessoas devem viver sozinhas e juntas para serem felizes, ou melhor, para fazer os outros menos infelizes, ou digamos assim, né, para a gente ter uma estrutura social e uma estrutura familiar, por exemplo, que permita que as pessoas floresçam, e não... Você tem que ter muito jogo de cintura. Você tem que entender que a vida não é preto e branco, por exemplo, né? Que as coisas não são assim. E exatamente por essa preocupação, creio que Platão tem como um grande filósofo da ética e da política, é que ele não pode ser nem cético nem dogmático.
Eu acho que na nossa vida a gente navega o nosso pensamento sobre como sermos felizes, às vezes com alguma dúvida, às vezes com certeza, porque a gente afinal tem que decidir, e a gente prefere ter alguma certeza para poder decidir, né? Mas Platão sabe, nós sabemos que toda essa verdade é sempre uma aposta. E, ao mesmo tempo, a gente pensa o tempo inteiro que, sem alguma aposta, a gente não vai para nenhum lugar. Sim. Não, foi por isso que eu pensei no ceticismo pirrônico, tal qual apresentado pelo Sexto Empírico, porque ele também coloca critérios para a vida prática. O ceticismo tem a relação com as teses na teoria, mas ele fala, a gente precisa agir. E ele coloca alguns critérios para a vida prática que associam, claro, de modo anacrônico, o ceticismo a uma espécie de conservadorismo, porque ele fala, a gente precisa agir de acordo com os costumes, porque é mais ou menos o que a gente tem como certo. A gente precisa agir de acordo com as leis, porque é mais ou menos o que a gente tem como certo. E ele vai enumerando ali. Ou seja, eu sou um cético, tá? Mas, bom, eu não sou bobo, né? Digamos assim, eu preciso viver. Tem que viver, claro. É isso. Claro. É Isso isso. é muito, você sabe, se me permite, o ceticismo, especialmente o sexto empírico, é muito mais aristotélico do que platônico. Aristóteles ele tem uma postura com relação, por exemplo, à ética e à política. Eu espero não ofender nenhum dos meus queridos colegas estudiosos de Aristóteles, muito mais conservadora, exatamente. Aristóteles vai olhar para a sociedade e vai dizer, não, a sociedade é uma coisa natural, funciona assim, a gente tem que acertar os ponteiros de algumas questões, mas não discute profundamente a organização social, a organização política, a maneira como as pessoas pensam que é. Isso é fantástico, faz de ele um grande sociólogo também, de certa maneira, etnógrafo. Ele vai tentar entender o que as pessoas, como é que as pessoas ao longo da vida decidiram ser felizes, né? O que eles pensam sobre isso? Endoxa é a palavra que ele usa, né, em grego. A doxa comum, né? Qual é a opinião comum? Eu acho muito interessante Aristóteles partir disso. Né? Ele parte de um olhar cuidadoso sobre aquilo que as pessoas já fizeram para fazer isso. Tem que ser muito respeitado. Platão não, Platão é um revolucionário. Platão está olhando, um pouco pela experiência dele, provavelmente, de vida, está olhando e fala assim, deu errado, deu tudo errado. A cidade matou Sócrates, temos que reconstruir a educação, a cultura e a política sobre novas bases, porque deu tudo errado. Entende? E nesse sentido, Platão é mais revolucionário. Ele não aceita dizer assim, não, vamos ver, vamos fazer pequenas reformas, pequenos ajustes. Platão olha para a história de Atenas no final do V século, e ele era de uma família rica, poderosa, aristocrática, né? Então, assim, ele tinha tudo para ser, conta lá na carta 7ª dele, né, que é uma carta autobiográfica, ele tinha tudo para ser um político importante, um grande influenciador da cultura ateniense, mas ele vê que está tudo andando errado. E a prova disso é que Sócrates é morto. Quando Sócrates é morto, Platão sai. Quando volta para Atenas, ele vai se refugiar fora da cidade, lá na periferia, num parque, longe de onde as coisas estavam rolando, longe do Planalto, digamos assim, né, aqui de Brasília, do Planalto Central, e começa a pensar uma coisa depois da outra, desde zero, porque ele tem certeza que aquilo que está aí está tudo errado. Eu acho que, do ponto de vista... Eu gosto mais de Platão, nesse sentido. Mas eu vou dizer, Aristóteles tem um lugar muito importante, porque Aristóteles fica olhando para as pessoas. Platão passa a régua e fala assim, zeramos tudo, vamos reconstruir o ser humano, a cultura, a cidade, de zero. Bom, outra coisa que eu anotei, ali na página 19, palavras suas. Platão, em sua invenção da escrita filosófica em diálogo, escolhe palavras bárbaras, no sentido em que Foucault dá ao adjetivo. Bárbaras, em contraposição às, entre aspas, palavras técnicas bizarramente construídas, fecha aspas, da linguagem oficial. E aí, essa seção da sua apresentação se chama, inclusive, por uma tradução bárbara de Platão. E aí, o senhor falou um pouco sobre isso lá na apresentação do livro no Rio de Janeiro, e eu queria que a gente compartilhasse isso aqui com toda a nossa audiência. O que significa traduzir barbaramente Platão? E eu queria que, por favor, o senhor reproduzisse aquele trecho que o senhor reproduziu lá
da tradução do Platão, do cafuné e da dificuldade dos outros idiomas em encontrar uma palavra para isso. Ah, mas que legal. Obrigado por me permitir falar sobre isso, porque de fato é um dos motivos, digamos assim, né? Uma das daquilo que me moveu também, né? A fazer essa tradução, né? Ela nasce de um certo incômodo, e é um incômodo muito respeitoso com todos aqueles que encheram as nossas estantes antes desse livro, né? Então, de fato, eu quero ser muito claro aqui que eu tenho muito respeito por todo o trabalho de tradução dos clássicos que se fez no Brasil nessas décadas, né, especialmente a partir dos anos 70, né, 70, 80, essas novas traduções. Mas tem um problema, Vitor, acho que quem você, o seu grupo, né, o seu pessoal que está lendo os clássicos, não somente os clássicos antigos, mas também os clássicos medievais, modernos até, a gente percebe que está lendo numa língua que não é a nossa. E essa sensação é ainda mais forte, você se imagina que é um texto dialogado, aquele de Platão, né, o diálogo platônico. Então você tem lá algumas expressões, a segunda pessoa, plural, por exemplo, vós disseis, tem toda uma língua portuguesa que é uma língua que se afasta da nossa língua coloquial, da língua normal. Mas não somente nos diálogos, também nas partes que são de tratados, eu diria, né? Agora, no diálogo fica mais forte. Qual a minha impressão? A minha impressão é que Platão não nos autoriza a esse tipo de trabalho. E eu falo dessa ideia de tradução bárbara porque lá no começo do diálogo Apologia de Sócrates, que é um dos primeiros diálogos, um dos mais bonitos, para onde eu até aconselho que as pessoas comecem a ler Platão, né, para quem quer começar, lá Sócrates, que vai no tribunal se defender da acusação que Meleto lhe faz de corromper a juventude e de não cultuar os deuses da cidade, que é uma típica acusação de alguém que está, digamos assim, de um professor universitário ou de um professor em geral. Talvez vai ser um dia você vai ser acusado disso, Vitor, também, de corromper a juventude e de não cultuar as ideias. Eu espero que deuses. Sim. Se eu for, eu venci na vida. Tu espera, exatamente. Então, quando ele vai se defender disso, ele diz assim, olha, só tem uma coisa, eu não falo a língua de vocês, dos juízes. Eu sempre falo a língua da rua, a língua do povo. Eu quero me defender na minha língua. O que ele está dizendo é que ele não fala uma língua técnica, não fala a língua dos advogados, com todo respeito pelos advogados, obviamente, mas assim, não fala a língua alta, mas ele fala como se come, se diria na Itália. Eu falo como como, eu falo de maneira simples. Bom, esta ideia me fez pensar que Platão não autoriza certas traduções de Sócrates, em que Sócrates parece exatamente um advogado. Tem uma passagem maravilhosa em que Sócrates está discutindo uma coisa complicada no Fédon, e ele para e diz assim, olha, eu vou pedir desculpa para vocês, que eu estou falando como se fala num tribunal. Isto é exatamente isso, eu estou falando daquele jeito, né? Daquele jeito que se fala alto. E ele pede desculpa, porque ele não fala assim normalmente. Ele vai refalar isso de uma maneira mais simples. Bom, então esse é o primeiro momento. Eu acho que a gente tem que acreditar que Platão propositalmente usa uma linguagem não bizarramente técnica, como diz o nosso querido Michel Foucault, e uma linguagem comum. E isso tem que se digamos assim, tem que se espelhar na tradução para a língua portuguesa. Mas tem um outro motivo, Vitor, se você me permite, que me fez muito pensar sobre isso, é que e aí eu aconselho a leitura de um livreto do Galindo, que é um professor de linguística da Federal do Paraná, que chama Latim em Pó. É um livreto pequeno, se lê em 2 horas. Latim em pó é leite em pó. Latim em pó, leite em pó, né, se você ler rápido. Que é um livro exatamente que tem essa tese fundamental de que a língua que nós falamos no Brasil não é mais uma língua portuguesa europeia. Tanto que ele propõe o nome de a língua brasileira. Nós falamos brasileiro, que é uma língua que se afastou tanto da sua origem portuguesa, europeia, que não deveríamos mais tratá-la como tal. Bom, muitas das traduções que nós temos dos clássicos em geral, especialmente dos clássicos gregos e latinos, são traduções com uma língua portuguesa de Portugal de 3 gerações atrás.
Não é nem do Portugal que se fala hoje, do português que se fala hoje em Portugal. Mas, e por que isso? A minha tese é porque nós estamos sendo racistas. Isto é, nós estamos utilizando uma língua que nos parece expressar melhor a classicidade dos clássicos. Então, nós vamos lá pegar uma língua que é uma língua que, né, faz Sócrates, Protágoras, sei lá, Cícero, falar como imaginamos deveriam falar. E imaginamos que deveriam falar dessa maneira porque a gente não imagina que a nossa vida, a nossa língua, ela cabe na filosofia. Entende? Então, há de fato, isso não sou eu que falo, mas alguns linguistas, o próprio Fanon fala isso, há de fato um preconceito supremacista nessa ideia de que Sócrates não pode falar como fala o meu aluno aqui da periferia do Distrito Federal, ou da periferia do Rio, ou da periferia de São Paulo. Sócrates não pode falar essa língua, essa não é uma língua para a filosofia. E para isso também, eu acho que o esforço de nós, tradutores e tradutoras dos clássicos, é sempre o esforço de incluir essas novas gerações. Eu, quando levo o texto para o meu aluno que vem da periferia do DF, ou que fala de uma maneira, um brasileiro contemporâneo, e eu não digo para ele que Sócrates está falando a língua dele, eu estou dizendo para ele ou para ela, você não cabe na filosofia. Antigamente precisava saber alemão para fazer filosofia, o grego. Agora nem o português que as pessoas falam cabe. Então, por isso o esforço, Vitor, um esforço é uma afirmação política minha, de dizer a tradução dos clássicos tem que ser feita na língua que nós falamos agora. Porque senão, nós estamos dizendo que a nossa língua não serve para fazer filosofia, que não poderia jamais ser a língua de Sócrates. Mas, escuta, por que a língua que eu falo hoje no Distrito Federal não serve e a língua que um português de Coimbra de 3 gerações atrás serve? Por quê? Qual é o critério? Não é? Não tem. Não há critério. Não há uma língua superior à outra. A língua é a língua que a gente fala. Alguém poderia objetar, e Claro. eu estou dizendo isso para tentar adiantar comentários. Não existe uma complexidade sintática e semântica presente nesse português arcaico que não está presente no brasileiro falado hoje, ou não? Eu acho que essa é uma boa objeção, Vitor. Essa, de fato, é uma boa objeção. E esse é um pouco o equilíbrio que a gente tem que ter na tradução, né? Entre usar um vocabulário coloquial, no caso de Sócrates, por exemplo, tem que ser coloquial, porque ele fala oralmente, né? O diálogo não é apresentação oral, né? E manter a complexidade teórica de algum tipo de discussão que lá aparece, né? Então, esse é um equilíbrio muito importante. Eu não tenho certeza, de fato, que eu tenha conseguido tornar a tradução muito próxima do coloquial que se fala hoje no Brasil, exatamente porque o texto, às vezes, me obriga a alguma precisão, digamos assim, de vocabulário, que talvez a língua normal que a gente fala não requer, entende? Uhum. Eu vou fazer um exemplo. Eu não falo, normalmente eu vou dizer que sou muito triste, né? Quando, na verdade, a palavra correta seria consternado. Uhum. E nós temos uma palavra em grego para consternado que não é simplesmente triste e muito, né? E aí eu tenho que fazer umas escolhas importantes, eu diria. Veja, nesse caso específico, né? Eu tenho que fazer uma escolha importante. É muito importante eu traduzir consternado, por exemplo. Ele é um conceito fundamental para isso, para a discussão. Ou eu posso, sem perder nenhuma informação ou discussão mais importante, traduzir para uma maneira como nós falamos hoje. Você vai me dizer, mas é um empobrecimento. Eu estou perdendo uma palavra importante. Uma palavra que expressa um sentimento preciso, que é aquele da muita tristeza, ok? Eu concordo. O que você ganha em deixar de lado o consternado e falar muito triste? Entende? É um jogo de perdas e ganhos o tempo inteiro. Se eu falar consternado, o meu aluno olha para mim e fala assim, o que é isso, professor? Né? Então, eu acho que tem um pouco este jogo, que é um equilíbrio impossível, de tão fino, eu diria,
mas que me parece que é necessário, ao menos que o tradutor e a tradutora tenha ele presente o tempo inteiro, como problema a ser resolvido. Porque normalmente não é este problema do consternado, não é muito triste. Normalmente, simplesmente, você complica o texto, porque você quer imitar um português arcaico, porque é um clássico que está falando. Porque, e olha que tem gente teorizando isso. E amigos nossos, viu, Vitor? Amigos nossos, pessoas que nós conhecemos, que teorizam o fato que o texto clássico, ele tem que parecer clássico por usar uma linguagem um pouco mais antiga. E eu não estou dizendo que isso não está, não é possível de se fazer, e não tem algum sentido. O que eu estou dizendo é, cuidado, que o verdadeiro motivo pode não ser estético, mas pode ser racial, racista, né? Supremacista. Pode dizer, não, eu não posso usar a língua que eu falo. Sócrates jamais falaria o candango. Por quê? Então, eu acho importante que a gente se ponha o problema. Eu resolvi dessa maneira, mas não acho que seja a única maneira de resolver. Quero deixar isso muito claro, Vitor. Acho que é muito importante. Mas, às vezes, a gente não se põe nenhum problema, né? Esse é o problema. Exato. O problema é que não se põe o problema. Eu fiquei imaginando que maravilhoso seria fazer adaptações teatrais com sotaques diversos. O sotaque Sim. do DF, da periferia do DF, o sotaque da periferia do Rio, das diversas periferias do Rio, que tem vários sotaques diferentes, das diversas periferias de São Paulo. Imagina que maravilhoso seria um projeto desse, né? Você sabe que nós temos uma professora, que é a Ana Maria Pompeu, lá do Ceará, que ela fez uma tradução do Aristófanes. O Aristófanes é comédia, é muito escrachado, muito divertido, para o cearês. Ela chamou esse projeto. Eu cito, inclusive, a tradução dela, que é o Aristófanes Matuto, ela fala, né? E, de fato, a tradução do texto de Aristófanes para o cearês é divertidíssimo. Só que se vocês forem... Tem 2 artigos dela na internet, Ana Maria Pompeu, que ela teoriza sobre isso, e você vai ver que ela inventa muitas coisas. E ela diz quais são os critérios dessa invenção. Um pouco como Guimarães Rosa, que inventa a linguagem do sertão, né? Ele, naquela troca de cartas com os tradutores italianos e alemão, publicada pela UFMG, ele mostra como é que ele chegou a uma coisa que parece sertanejo, mas que ele inventou completamente. Não existe essa palavra no sertanejo. Mas ao ler, parece muito. Então, o tradutor é sempre alguém que inventa, né? É sempre alguém que cria conceitos, etc. A questão é, o que você está criando? Para quem você está criando, né? Muito bom. Professor, eu quero aproveitar aqui que o senhor é um híbrido brasileiro e italiano e lembrar, a gente acabou aqui, com os meus alunos aqui, a gente acabou de ler juntos a Divina Comédia, do Dante. Que maravilha! E nós lemos todos os 3, né, do inferno ao paraíso, passando pelo purgatório. Que fantástico. E aí, eu lendo a sua apresentação, senti uma certa similaridade que eu quero aqui apresentar e ser corrigido no ato, caso eu tenha me equivocado. Então, lá no mito de Er, que é o último mito do Fédon, a depender do destino que lhes couber, que eu estou citando o senhor, as almas são colocadas em diferentes lugares, hierarquicamente bem determinados, em uma descrição contínua do mundo, que se estende desde os ínferos do Tártaro até as alturas das ilhas dos bem-aventurados. Há um mapa geográfico bem estratificado, separado em distintas regiões, essencial ao propósito ético e escatológico do mito, um cenário cósmico que espelha a ordem moral. Mas com o desenvolvimento mais detalhado da cosmologia do Hades, os destinos das almas se desdobram e se dividem ulteriormente em 4. 1. As almas que viveram entre a virtude e o vício. 2. As incuráveis, por terem se manchado de crimes hediondos. 3. As curáveis. E 4. As que viveram uma vida especialmente santa, que vão habitar a verdadeira terra. Está na página 60, 61, isso aqui. E aí eu lembrei muito da Divina Comédia do Dante, porque, apesar de o Dante ser uma divisão tripartite, a gente sabe que antes de chegar ao inferno, tem o limbo. Então as almas que, digamos assim, em bom português, não fedem nem cheiram, né, no limbo ali.
são os mornos, né? Será que isso aqui já é uma prefiguração do que o Dante viria a formular? Você já tinha pensado nisso antes? Sim, sim, com certeza. Na verdade, eu acho que uma das coisas que a gente percebe lendo os clássicos medievais e modernos, eu diria, eu brinco que até os anos 50 do século passado, a cultura clássica era a base de toda a cultura de qualquer intelectual. Então, assim, obviamente, Dante conhecia todos esses mitos escatológicos, e a partir desses mitos ele construiu o próprio mito, né, da comédia, né? Então, assim, as referências ao... E, por sua vez, assim, não somente no mundo grego, mas se a gente volta um pouquinho para trás, para a Mesopotâmia, por exemplo, o Gilgamesh, e todos os mitos do Gilgamesh, você tem uma representação muito parecida do mundo além do túmulo, né, dessa geografia da imortalidade, como eu chamei em algum momento. Então, eu acho muito interessante percebermos que há uma reflexão mítica, desde sempre, sobre como é que vai ser o destino depois da morte, o que vai acontecer depois da morte. Mas esta geografia da imortalidade, tanto em Platão como no próprio Dante Alighieri, e como em outros mitos mais antigos ainda do que Platão, ela é contínua. Há uma continuidade entre este mundo e aquele mundo. E essa continuidade se dá de uma maneira muito interessante. Primeiro, porque, de fato, geograficamente, o Odisseu, por exemplo, no livro 11 da Odisseia, ele vai de navio para o Hades. Né? E lá então, assim, tem uma continuidade geográfica. Mas tem uma continuidade também, Vitor, que é muito mais importante, que é assim, para que serve ao Dante Alighieri, para que serve ao Platão, para que serve ao Homero contar deste outro mundo? Porque este outro mundo diz como devemos viver hoje. Né? O Dante Alighieri, por exemplo, eu acho fantástico, ele vai lá e assim, está criticando todos os seus inimigos, elogiando todos os seus amigos. Né? Ele é impressionante, está fazendo crítica política, social, estética, cultural. O outro mundo ficou lá meio por acaso, porque na verdade ele está muito com a cabeça neste mundo. Né? E eu acho que isso vale para todos, né? Todos os outros mitos do além-túmulo, os mitos da imortalidade, são mitos que, na verdade, são espelhos do nosso mundo, né? E vão dialogando de maneira apocalíptica, tipo assim, ó, lá no final, Apocalipse, né? Lá no final vai ser assim, e agora? Então, o que a gente vai fazer? Se espelhando nisso, né? Exato. Eu acho essa imagem que você trouxe de ser morno, por exemplo, é muito forte ao longo de toda a tradição filosófica e artística, a rejeição à mornice, né? Pô, seja mal, pelo menos. Você não quer ser bom, mas seja mal. Morno não dá. Eu acho muito interessante essa revolta contra a mornice que nós temos. Eu acho muito bonito, de fato. Você tem toda a razão. Isso é um sinal forte desses textos. De fato. A ideia de fundo é sempre esse cenário cósmico que espelha essa ordem moral, né? Que permeia Exato. Todos esses mitos. Bom, e aí, para terminar, é um enigma para... Não diria só para a filosofia ocidental, mas para a literatura ocidental e para a mitologia, para a literatura, enfim. O finalzinho do Phaedon, já deitado na cama, aguardando o veneno paralisar seu coração, Sócrates encontra tempo para dizer as suas célebres palavras enigmáticas. Criton, devemos um galo a Asclépio, paguem a dívida, não se esqueçam. Qual que é a sua interpretação, professor, desse último dito de Sócrates? Essa é um problema, lá nas notas, né? Bom, um outro meu aluno que você conhece, que é o Leonardo Guimarães da Costa, ele publicou um artigo um ano retrasado fazendo uma ampla survey, como se diz, um relato, né, amplo de todos os debates que tem em curso sobre qual é a interpretação disso.
Ele conta lá 21 leituras diferentes, Vitor, sobre isso. 21 possibilidades de entender por quê, a questão alegórica, a questão pessoal, etc, etc. Então, assim, é de fato impossível colocar a mão, digamos assim, né, no fogo pela leitura. O que mais me convenceu, e quem me convenceu disso foi o meu colega Esteban Bieda, da Universidade de Buenos Aires, que escreveu um artigo em 2022 sobre isso, é que, no fundo, o que se refere aqui é a ausência de Platão. Porque Platão, se diz lá, quando se diz quem são as pessoas que estão em volta de Sócrates no último dia, estranhamente Platão não estava. E o texto diz que Platão estava doente, né? E a brincadeira mais simples dessa história é exatamente essa, que Platão faz Sócrates lembrar dele no último instante de vida. Ele fala assim, oh, não esquece que a gente está devendo um galo a Asclépio, que é o deus da cura, porque, de certa maneira, Sócrates lembra carinhosamente do fato que Platão estaria doente, né? Mas, ao mesmo tempo, Platão, então, estaria curado. Se você tem que fazer uma oferenda ao Deus da cura, é porque Platão já está curado. E aí a brincadeira é, como Platão já está curado, nós todos vamos nos curar da misologia, do consumismo, dessa vida que é levada pelos desejos, etc. Então, de certa maneira, esta primeira pessoa, devemos todos um galo a Asclépio, e não é somente Platão que está devendo porque ele foi curado, mas todos nós, me parece a coisa mais interessante ainda, o fato que o último verbo que Sócrates usa é um verbo na primeira pessoa plural, nós devemos, para lembrar que aquilo que nós fazemos enquanto filosofia, que é uma forma de cura, uma cura da alma, é um empreendimento coletivo. Né? O que mais me chama a atenção desse final não é tanto Galo, Asclépio, Platão, curado, não, mas assim, Sócrates acaba sempre com a primeira pessoa plural. É nós. É nós. E a filosofia feita coletivamente, a filosofia feita em diálogo, é a única filosofia que Platão admite. Tanto que Platão não escreve uma linha dizendo, eu acho isso. Platão coloca um palco, abre uma sala de aula, abre uma sala do MIT e diz, vamos. É nós, vamos fazer filosofia juntos. Não vejo melhor maneira de terminar a nossa conversa com essa mensagem. Mas, Obrigado, bom, Vitor. vou colocar o link do livro para compra aqui da Amazon, aqui na descrição do vídeo. E não se esqueçam, se você pegar esse vídeo a tempo ainda, porque esse vídeo vai ficar aqui na internet durante muito tempo, no dia 1º de outubro, lá na Livraria da Vila, em São Paulo, às 19 horas, o professor Gabriele vai apresentar a sua tradução e vai ser a oportunidade de você conversar pessoalmente lá com o professor. Se você estiver assistindo esse vídeo e vier por conta dele, fala lá pro professor, eu vim por conta do INEF, lá na sua entrevista com o Vitor. Professor, muito obrigado por essa conversa. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir vai gostar muito. Eu que agradeço, Vitor. Um privilégio, de fato, estar no teu espaço e com o seu pessoal do INEF. Muito obrigado.